Bora, meus amigos, estamos aqui com o cara da Globo, aqui Cabugi, aqui do nosso estado, representante forte aqui, viu? Você tá vendo que o nível aqui é tubarão, viu? E um cara desse aqui, poxa, obrigado, Dirceu, por você ter vindo, feito uma palestra muito bacana lá, né, no Teatro Riachuelo, e já subido aqui pra gente conversar, bater esse papo aqui. Ótimo, eu que agradeço, acho que o trabalho que vocês estão fazendo, estão dando muito trabalho pra gente, a gente está se reinventando o tempo inteiro, eu acho que esse negócio que a gente falou lá, inclusive lá com o Bird da Globo, os diretores todos, não tem mais mudança, é uma constante. A gente saindo do mídia para a MediaTek. Isso tudo é porque vocês, essa rapaziada toda, revolucionando a comunicação, né, mexendo com isso tudo, é uma coisa impressionante, o que é o ponto da palestra que eu acabei fazendo também. Fala um pouquinho lá da palestra, você falou principalmente dessa parte sustentável, que você falou agora da questão. Pode... Porque se a gente olhar para a pandemia, eu até falei que foi quase que um freio de arrumação, né? Mas a pandemia, até como a própria designação é no mundo inteiro, ela mudou a sociedade de uma forma muito importante. E que mudança que eu destaco lá? A questão não é mais o eu, e sim o nós. Sai do egocentrismo para o altruísmo. Então, o que a sociedade entendeu com isso tudo? Como a doença pega, independentemente de classe social, independentemente de gênero, independentemente de país, pegou todo mundo teve medo. A sociedade passando por isso, o que fez? Todo mundo calçou o sapato de todo mundo. Entendeu como é que é. E aí é o seguinte, já vinha com uma tendência no mundo, mas ainda não com essa força, sobre como é que é a responsabilidade da sociedade com o futuro. E eu conectei ali com a questão da COP26. Sim. Né? Se a gente olhar aí as questões das enchentes, dos incêndios, né? Lá acho que na Alemanha deu uma enchente que nunca deu, lá nos Estados Unidos aqueles incêndios, aqui no Brasil também, né? E ainda se coloca o seguinte, eles estavam falando ali, Fiji, Veneza, até 2030 pode estar submersa. Caramba. E Recife 2030, também. 2030, tá ali, né? 8 anos, Recife, pode entrar debaixo d'água. Né? Quer dizer, então essas questões do clima não é alguma coisa a mais o que vai acontecer, e sim o que já está acontecendo e como é que a gente impede isso. Então, soma-se a pandemia, que deu essa percepção do social, da visão do coletivo, com as questões climáticas que a COP26 está abordando, o mundo inteiro com essa pauta e a sociedade, principalmente vocês que estão nas redes sociais, que estão no YouTube, que estão nos podcasts, que estão no Instagram e tal. A força que se tem é o seguinte, vocês podem cancelar uma empresa, vocês podem cancelar uma marca, né? A força, né, que tem aí hoje no digital, né? Isso, e como isso Quando vocês falam vocês, eu fico até mais acanhado aqui, assim, viu? Mas é isso mesmo. A gente não sou hater não, viu? Não precisa não, é a questão de socialmente responsável. E o que leva os maiores fundos de investimentos a olharem para essa pauta ESG. Sim. Né? Que não olham, né? Que deveriam estar olhando aí. Não, hoje estão olhando. Esses fundos, já se eu não me engano, são 40% dos maiores fundos, já estão só investindo em empresas que sejam ambientalmente responsáveis, socialmente responsáveis e que tenham uma governança com os seus empregados, com os seus funcionários, de forma a levar, não tirar o sangue, não. Sim. Você está entendendo? As empresas não podem ser mais pelo lucro. Então isso é uma tendência já das grandes corporações, tá certo? E é uma questão dos investimentos, que eu estava dizendo eles aqui. Se alguém for criar uma startup, for criar uma empresa sem uma percepção de o que minha empresa faz pela sociedade, o que minha empresa faz pelo meio ambiente, como é que ela está inserido no coletivo, ela está fadada a não existir. Porque isso, daqui a pouco, já começou com força nas grandes corporações, vai se alastrar para o mundo inteiro. A sociedade vai aprender o seguinte, essa empresa, o que ela faz? Sim. Como é que ela é responsável? Como é que ela colabora para o meio ambiente e como ela desenvolve a sociedade. Então isso passa a ser uma questão normal. E a sociedade aprende isso, as pessoas aprendem isso. Quando eu olhar para o seu negócio, vem cá, o que o seu negócio faz? Né? Como é que você contribui para a sociedade?
Como é que você contribui para o meio ambiente? Porque o meu mundo está acabando. Né? Daqui 20 anos, que mundo é esse? Né? O que vai sobrar do mundo? A gente já está olhando para agora. As previsões são em 2030. Né? Então é uma mudança que a pandemia trouxe, porque se a gente olhar antes da pandemia, qual era a grande discussão no mundo, nas grandes corporações? Sobre o fim do capitalismo. Né? Porra, rolou o negócio do socialismo, que não funcionou, para lá, e o capitalismo estava em xeque. Então, o que rola hoje? Capitalismo consciente. Vai se ganhar dinheiro, mas ele tem que retornar para a sociedade. Ele tem que retornar pelo mundo. Ele tem que dar a sua resposta para a sociedade. Não pode ser apenas pelo lucro. Então não é aquela coisa de alguém enriquecer apenas. Né? Como é que eu enriqueço o mundo? Como é que eu enriqueço as pessoas? Como é que eu sou socialmente responsável nesse processo? Então a gente vai ter um novo capitalismo, eu não sei se vai chamar capitalismo, mas esse capitalismo mais sustentável, com essa visão de sociedade. Por que ela vai rolar? Porque as grandes empresas, os grandes fundos de investimento só vão apostar nisso. Então não terá. E países também. Né? Que o Brasil está cuidando do seu meio ambiente, o Brasil está cuidando da sua sustentabilidade social. Se eu botar uma empresa aqui, uma marca aqui, e gente do mundo inteiro olhar aqui, eu estou investindo no Brasil, pô, mas você está investindo aonde? De que forma? O que você está cobrando? O que você está fazendo? Sim. Essa consciência já existe hoje no mundo inteiro. Como é que tá as ações nesse sentido lá na Cabugi, na Globo, né? Como é que tá esse plano nesse sentido? Isso. A gente até, eu fico feliz porque como isso está andando, a gente tem como core business isso. Sim. Em defesa da sociedade, as questões sociais, a gente aponta isso no jornalismo, a gente investe na questão da cultura, investe na questão da diversidade. A gente recebe muitas críticas, por que aquela novela mostra aquilo lá e tal, mas é a inclusão. Isso é que o mundo precisa. Né? Entender o LGBT+, né? Quer dizer, como parte da sociedade, não precisa ter leis que punam. A questão da raça, né? A questão do pobre, essas questões todas estão em pauta no nosso jornalismo o tempo inteiro. Sim. Então a nossa pauta aqui no Rio Grande do Norte, que a gente tem 7 emissoras, né? São 2 aqui, 3 no Rio e 2 em Minas Gerais. A rede Cabugi, né? A rede InterTV. InterTV, desculpa. Isso. E a gente está com essa pauta inteira. Aí arruma governo que briga com a gente, a prefeitura que briga com a gente vai estar lá, vai estar fazendo isso. É o que nos mobiliza. É o que nos mobiliza por quê? Porque ter a audiência que nós temos, ter a força que nós temos de comunicação, nos traz muita responsabilidade. Sim. Então a gente tem princípios editoriais, princípios de tocar isso tudo e é o que nos permite andar com o negócio. Não é uma coisa que a gente faz porque é altruísta apenas. Sim. Mas porque se a gente não desenvolver onde a gente está, a gente tem uma concessão. Eu não posso pegar a InterTV e vou levar agora lá para o Fortaleza, vou levar lá para São Paulo. Não posso. Pode. Então aqui tem que desenvolver. Isso tem que desenvolver. E eu estou há 15 anos aqui, eu vi os números todos caindo. O que subiu foi violência, o que subiu foi pobreza. Hoje nós temos estatísticas que mais de 65% do estado está na classe D e E. Classe D é renda familiar de 1,5 salário, não chega a 2. A E é menos de 1 salário. Isso é mais de um terço do estado. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai... Deixar o estado mais rico, né? Deixar o estado mais próspero. Próspero. Né? Mas muito mais assim, criar a sustentabilidade social, que é, assim, se eu fosse resumir, ensinar a pescar e não dar apenas o peixe. Sim. Mas você não faz isso em cima, você faz isso com as crianças. Você só muda uma sociedade se mudar a raiz ali. Essa nova geração é que vai transformar a sociedade. Tá certo? Então, quando a gente tem falta de alimento, cara, uma criança de 0 a 2 anos, o volume que o cérebro exige de vitamina, de energia, é muito grande para o desenvolvimento. Tá certo? Quando você tem uma deficiência em alimentação, você compromete o desenvolvimento cognitivo. Tá certo? Então, se a gente olhar para isso que está acontecendo aqui, quer dizer, a chance da gente mudar a geração futura, mas o que nós estamos fazendo com essas crianças? O que nós estamos fazendo com esses adolescentes?
aí parou na pandemia de estudar, parou tudo. Quer dizer, a gente já está comprometendo a próxima geração. E aí não tem mudança de estado, não tem mágica. Vou mudar esse estado agora, não vai rolar. O que a gente vai poder fazer é ajudar, olhar para isso, mas principalmente não é só o governo. Hoje, eu diria para você que as empresas têm que tomar ação disso. Porque no início da pandemia a gente viu quem primeiro reagiu foram as empresas. Doando material, pegando na indústria ali de bebida e vamos fazer álcool gel, e vamos ajudar a distribuir alimento, e vamos arrecadar isso. Isso no mundo, não foi só no Brasil. No mundo. Então, o tipo de entidade mais importante no mundo foram as empresas. Só que essa pandemia, a sociedade aprendeu que é o seguinte, pô, tem empresa que é responsável, tem empresa que se mexe por nós. Eu quero isso, tá certo? E aí criou uma exigência, entendeu? De qualquer negócio. Então, estava dizendo aqui, está acontecendo no mundo, as grandes corporações, 7 trilhões, para lá, mas como isso vai acontecer nas grandes corporações, vem para as multinacionais, vem para cá, vai descendo e vai chegar aqui. Chega na base. Então, se esses caras estão falando aqui de startup, de empreendimento, de colocar uma empresa em pé e de ter longevidade no seu negócio, tem que olhar para essa pauta. Tem. O que está claro é o seguinte, quem estiver fora desta pauta, desaparece. Será cancelado pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais. É incrível, eu vou mencionar que o protagonista é você. Eu tenho uma loja ali na Praça Cívica que é a Oca. E aí a gente no meio da pandemia não, né? No primeiro dia de pandemia, vamos dizer assim, do lockdown, né? Aí a gente ficou desesperado, como todo empresário, quem, né, vive ali do comércio, de outras áreas também. Aí eu falei, poxa, o que a gente vai fazer? Ninguém vai olhar para a decoração, porque a nossa decoração é a cereja do bolo, é o luxo, né? Ninguém compra no meio da pandemia plantas artificiais, decoração, vai pensar na alimentação, vai pensar na parte da farmácia, né? E aí, rapidamente, a gente fez 15 dias de ação, a gente reuniu todos os produtos que tinha mais de 3 anos na loja, tudo que comprasse ali, 50%, era já doado para as instituições, não era nem passado para a nossa conta, era passado direto. Foi impressionante o impacto, eu fiquei muito assustado, a quantidade de pessoas bacana, porque eu acho que a gente foi tão rápido, né? Na segunda fechou a loja, na mesma segunda a gente lançou isso. E aí eu vejo isso realmente, já era uma coisa, a gente já tinha outros projetos solitários, mas talvez nem falava muito. E eu vejo que a gente tem que falar mesmo, não ficar com vergonha, porque você fica com receio do que o pessoal vai falar, será que ele está falando isso para passar de bonzinho? É isso. Mas às vezes você tem um jeito, a comunicação do como passar para poder reverberar até os amigos. E aí eu vejo isso como também os amigos que são empresários, rapaz, massa, eu vou fazer algo desse jeito e tudo, e acaba você fazendo. Então, quando você falou, só fui me lembrando. Exatamente. Um ano e meio atrás. E tem o que chamo de greenwashing, que é uma tentativa de enganar, de fake, de dizer que você é sustentável e não sendo. Hoje, meu amigo, com rede social, a gente está aqui falando, não dura. E aí, rapaz, quer dizer, não é só, sua empresa não faz nada, tudo bem, mas tentou me enganar, meu amigo, essa rapaziada, essa sociedade não atura mais isso. E na pesquisa que eu mostrei aqui, 83% acreditam que pode mudar uma empresa, acreditam que pode mudar uma atitude, ou cancelando ou ajudando. 83, no Brasil. Muito. No Brasil, os brasileiros falando sobre isso. Que é uma consciência mais forte, alguns países desenvolvidos e tal, que a gente fala, não, mas isso aqui é lá na Europa e tal. É nada. O Brasil é um dos países mais engajados. O brasileiro jovem, o brasileiro da internet, aqui dos podcasts, eles são muito engajados. Estão muito engajados. Para cobrar, tá certo? Como para promover. Entendeu? É verdade.